Volto a chamar o Lorival Santana, nosso analista de internacional, para a gente seguir repercutindo e até entendendo um pouco sobre esse processo que vai se seguir até o funeral. O funeral no dia 19, a gente lê algumas informações que a CNN Internacional nos trouxe, mas basicamente é um funeral de Estado, né, de grandes proporções e com financiamento público. Como que funciona? Qual que é a diferença? Porque a gente acompanhou, por exemplo, no ano passado, o funeral do príncipe Philip e foi um funeral diferente, foi um cerimonial. Agora, o funeral que a gente vai ter e vai acompanhar no dia 19 é um funeral de grandes proporções e funeral de Estado, né? Qual que é a diferença, Lorival? A diferença é que a rainha era chefe do Estado, né? O Philip, marido dela, era apenas um membro da família real. Então, era um evento mais pessoal, embora com muita repercussão no país e no mundo, por causa da importância da figura do Philip como um marido que viveu 73 anos com a Rainha Elizabeth, era uma figura pública muito interessante, preocupado com a natureza, com o meio ambiente, era muito ligado aos esportes também, mas não tinha a mesma função institucional, né? A rainha é a chefe de Estado, era a chefe de Estado, então por isso é um evento de Estado. Eu queria salientar que ontem, né, pela primeira vez depois da saída formal do Harry e da Meghan da família real e das suas funções dentro da monarquia, eles se encontraram com o irmão. Eles foram vistos pela primeira vez com o William e com a Catherine, ou Kate, né? E foi num evento justamente em que os dois casais, saíram para olhar os presentes, as flores deixadas ali para a mãe dos dois, né? Ali nas grades ali do Palácio de Buckingham. E é muito interessante, porque então um evento como esse, a imprensa é avisada, né, de que isso vai acontecer, então isso é filmado. E qual é a conotação disso? Quer dizer, são os príncipes mostrando que eles se importam, que eles agradecem, que eles dão valor a essa ligação da população com a mãe deles e com a monarquia. É uma forma de alimentar essa conexão que é muito forte, né? E ao mesmo tempo, claro, ali de mostrar uma reconciliação entre os dois irmãos. O William não escondeu, né, o desconforto dele com a forma como o Harry se desligou da monarquia. E aí, porque afinal de contas, quer dizer, a popularidade, a aprovação popular da monarquia é essencial. O Reino Unido é uma democracia, né? A qualquer momento, se o parlamento quiser votar por um plebiscito, para convocar um plebiscito, uma consulta popular sobre transformar o Reino Unido numa república, ele pode fazer isso. Então, é a população britânica que decide se a monarquia continua ou não. Então, daí a importância também desses momentos que a monarquia tem. Eu falava antes do papel que eles têm em promover as entidades de assistência social, de educação, de saúde, de cultura, de meio ambiente, de arquitetura, enfim, todos os aspectos da vida, esportes, turismo, tudo isso, para exatamente demonstrar que eles têm uma utilidade prática também, porque é uma monarquia constitucional que não se impõe à força, mas que se mantém pelo desejo do povo. Perfeito, Lorival. Eu quero até pegar esse ponto que você trouxe para a gente sobre esse encontro, esse primeiro encontro que acontece depois daquela celebração dos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. Esse primeiro encontro dos irmãos, então, que aconteceu ontem. A gente viu essas imagens deles andando ao lado da Meghan e da Kate. E tem uma imagem que viralizou bastante nas redes sociais da Meghan cumprimentando, tentando cumprimentar os súditos, os apoiadores, enfim, que não são mais súditos dela, no caso, né? E muita gente não quis nem dar a mão para ela, não quis nem cumprimentar. É interessante perceber como a Meghan incomoda alguns britânicos. Ela que é divorciada, ativista, de origem negra e teve, né, acabou relatando muitas questões que são importantes e relevantes. Inclusive, a própria rainha reconheceu na época a relevância das denúncias que ela tinha feito também naquela época. Então, a gente percebe esse incômodo, de certa forma, do público, da população britânica
britânica de algumas pessoas com a Meghan Markle, ela que seria uma oportunidade até da família real de se atualizar, né, de tentar abraçar um pouco mais a diversidade. Certamente essas pessoas que estavam ali, né, e que talvez tenham um tipo de devoção, de ligação com a monarquia mais intensa do que outros britânicos, e aí talvez não tenham, algumas dessas pessoas de fato não tenham gostado da atitude da Meghan, mas essa não é a visão de todos os britânicos, né? É um país muito diverso, né? Londres, ao lado de Nova York, é a cidade mais cosmopolita do mundo, né? Com gente de todas as origens, de todas as etnias, todas as cores e todas as religiões. E nesse sentido, a Meghan representa, sim, e representava a possibilidade de a monarquia se atualizar, que é algo que o Charles deseja, né? Ele sempre falou dessa questão, voltou a falar nisso no pronunciamento dele, tanto na noite de sexta-feira, quanto ontem também. Então, esse é um objetivo do Charles, mas ainda existe racismo, existe preconceito. Os tabloides britânicos são implacáveis, alguns deles beiram realmente o racismo. E foi feita uma foto de quando nasceu o primeiro filho do casal, né, em que fazia-se uma referência a um macaco num desses tabloides. Isso foi muito chocante, né, e certamente contribuiu bastante para a decisão do casal de se desligar da monarquia. Mas essa não é a visão de todos os britânicos, longe disso. Acho até, é difícil fazer previsões, mas acho que no médio e no longo prazo, acho que a família real, agora sob a liderança do Charles, fará movimentos na direção de reaproximar o Harry e a Meghan de alguma forma da família real.